Presidente, boa tarde, vereadora, vereadores, mesa diretora. É uma honra para mim estar nesse microfone, né? Eu que até pouco tempo atrás estava aqui na qualidade de servidor e cultivo desde sempre uma admiração imensa por essa casa, pelo Legislativo, e tive a honra de poder acompanhar os trabalhos dos colegas aqui, dos vereadores, e de alguma maneira poder contribuir e servir. Então, já tive a oportunidade de estar nesse microfone aqui em outros eventos, mas em uma sessão ordinária é para mim particularmente de motivo de grande honra, de grande orgulho e de grande alegria. Quero agradecer primeiramente à bancada republicana, né, que passou esse requerimento, que foi aprovado. Agradecer ao presidente Simas por ter encaminhado esse convite para que eu pudesse estar aqui nessa tarde e noite, explanando e falando um pouco a respeito dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social. Meu cumprimento também à imprensa que se encontra aqui presente, à população que se encontra aí no plenário, alguns amigos que estão acompanhando, também nas redes sociais e que estão acompanhando de forma remota, de forma online. Fazendo aqui uma partezinha antes de iniciar minha fala, parabenizar o vereador Rick aí pelo aniversário dele. Que Deus te abençoe grandemente, que te conceda muitos e valorosos anos de vida. E fazer um cumprimento aqui especial antes de iniciar minha fala ao setor ao qual eu trabalhei aqui na Câmara enquanto servidor, né, que é o setor ali da imprensa, da comunicação. Então, cumprimentar aqui a Aline, a Thalita também, que não está aqui, mas de igual maneira, estender aqui o meu respeito, a minha admiração, né, por essas servidoras, a Aline e a Thalita, que muitas vezes o trabalho delas passa batido, né, não é muito visto no meio político, no trato político, mas são servidoras extremamente técnicas e competentes, e foi realmente um período de grande aprendizado estar dividindo a sala, dividindo os trabalhos com elas. Então, cumprimentando a Aline, cumprimentando a Thalita, eu cumprimento os demais servidores dessa casa, né, os quais tive como colegas também, e foi realmente, para mim, de grande valor, e levo comigo no coração cada um de vocês. Dia 1º de julho agora, eu fiz 100 dias de frente da Secretaria de Assistência Social. Realmente tem sido um período de bastante turbulência, né, de acordo com algumas situações que têm acontecido, e quero ter a oportunidade de falar um pouco sobre esses temas, porque eu acho importante levar ao conhecimento não só dessa casa, mas também da população brusquense, a realidade que se encontram os serviços, né, as políticas públicas da assistência social, os serviços que são prestados e o quadro, né, que nós temos encontrado atualmente ali. Assumi dia 23 de março, não houve um período de transição, né, foi uma ruptura de gestão, então eu não tive a administração anterior me aguardando para poder passar as demandas, e peguei uma gestão de transição, né? Quando eu assumi ali, estava num período de transição, uma gestão interina, né? Então, tive que assumir algumas situações ali com uma certa urgência que não houve possibilidade, aqui não é uma crítica jamais, né? Mas não houve a possibilidade de fazer esse período de transição, que normalmente acontece, às vezes, né, quando passa de uma gestão para outra, a possibilidade de passar um tempo junto, entender como era feita essa transição, né, por uma questão que transcende totalmente, não tem nada a ver com questões pessoais, né? O secretário, na época, secretário Josimar, agora vereador, uma pessoa que eu sempre tive um excelente relacionamento, e a gente compreende totalmente como as coisas se desenham, mas o fato é que, quando eu assumi lá, não estava mais o secretário, na época secretário Josimar, estava uma gestão interina. E alguns desafios estavam ali, estavam urgindo, né? Estavam em questão de urgência, em caráter de urgência, e que acabaram criando situações que a gente, podendo explanar um pouco mais, acredito que a compreensão vai ser bem melhor, tanto dos nobres vereadores quanto da população.
Alguns desafios foram assumidos, né, ao assumir a secretaria em si. No período do secretário Josimar, do então secretário Josimar, ele passou aqui o projeto de lei da implementação do cartão Cesta Básica, né, que infelizmente, né, vereador, não foi possível ser implantado enquanto o vereador estava como secretário e acabou entrando justamente no período da transição. Por uma questão de documentos, né, houve uma demora ali um pouco maior do que o esperado para que isso fosse implementado. Então, Josimar saiu, o cartão ainda não estava vigente. Quando eu entrei, o cartão já estava em vigência. E esse período de implementação, todo esse período de transição para sair da cesta básica física para o cartão cesta básica, foi justamente concomitante com a minha entrada, com o início do meu trabalho ali. E, paralelo a isso, né, houve um aumento muito grande na busca pelo cartão cesta básica. E por não ter havido um estudo de impacto social, né, da aplicação do cartão, o que houve foi um aumento gigantesco na procura pelo serviço. E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Também tivemos a situação da população de rua. Assim que eu assumi, né, já estavam acontecendo algumas situações ali envolvendo a população de rua e algumas situações que estavam extremas, né, com ocorrência policial, inclusive, e problemas até de confusão, de briga ali em frente ao Centro Pop, a estrutura do Centro Pop e tudo mais. Essas situações, elas foram justamente quando eu assumi. Então, assumi ali com um problema de ocorrência policial, com um funcionário de uma empresa vizinha ali que foi agredido por uma pessoa em situação de rua. Então, essa situação também encontrei assim que entrei, né? Os servidores também foi feito, assim que eu entrei, foi feito um grande remanejamento ali dos servidores para colocar eles numa função onde pudessem funcionar de uma maneira mais assertiva, né? Então, foi feito algumas trocas ali de função de alguns servidores que não estavam satisfeitos na função em que estavam desempenhando. Então, a gente procurou colocar onde eles pudessem ser melhores aproveitados, né? Onde eles pudessem render mais, onde eles pudessem desempenhar melhor o seu papel. E não é caso de desvio de função, mas as pessoas estavam no equipamento ou desempenhando uma função específica que não estavam de acordo. Então, eu procurei dar essa mexida, digamos assim, em português mais coloquial, dar essa mexida no quadro para que o pessoal pudesse trabalhar mais satisfeito, né, com a função que estava desempenhando. Hoje, a gente, fruto dessas mudanças, a gente tem um resultado bem melhor no trabalho deles. Servidores que eram tidos como, entre aspas, problemáticos, né, hoje estão rendendo bastante, estão conseguindo dar uma produção bem dentro do que se espera, né, de um profissional. Nós tivemos também um desafio, já encontramos de cara um desafio com relação ao orçamento, né, porque a dotação orçamentária, a previsão orçamentária para 2022, ela já estava bastante comprometida, né, no dia 23 de março de 2022, já estava bastante comprometida a dotação, a previsão orçamentária do ano. Então, teve que ser feito todo um remanejamento, um reestudo de como a gente faria com relação ao financeiro para que essa conta fechasse até o final do ano, né? Porque alguns serviços, eles são serviços pactuados, né? E esses serviços, eles precisam ter uma dotação própria e tudo mais, e precisa ser respeitado a responsabilidade fiscal com relação a eles. Então, ou seja, não posso mexer o valor de lá para cá como eu quiser, né? Porque alguns serviços, eles recebem um recurso específico, né? Também, outro desafio foi com relação a credenciamentos e algumas prestações de contas. Então, assim que nós assumimos, algumas entidades que têm vínculo com a Secretaria de Desenvolvimento Social estavam com credenciamento vencido e alguns a vencer. E esse credenciamento, ele é necessário estar vigente para que a gente possa renovar os contratos dos serviços que eram prestados por essas entidades. Então, a gente encontrou alguns casos de credenciamentos vencidos e alguns prestes a vencer, coisa que, de praxe, precisa ser mexido, precisa ser dado a entrada nessa documentação com 30, 40 dias de antecedência. A gente pegou com poucos dias de vencimento e alguns já estavam, inclusive, até com credenciamento vencido.
E também algumas prestações de contas, né, que estavam de entidades que pactuam, que recebem recursos do FIA, do FMI, né, e essas entidades elas estavam com prestações de contas ou recusadas ou prestações de contas ainda em análise, né, de contratos que foram celebrados no ano anterior, no ano de 2021, e até em anos anteriores também tinha contratos lá até desde 2013, né, que estavam ainda com a prestação de contas sob análise. Então, quando eu assumi, conversei com o Dr. Aurinho e ele já tinha me passado que seria um bom momento para a gente colocar tudo em dia, né? E o trabalho que a gente tem feito nesse momento agora é colocar esses credenciamentos em dia, essas prestações de contas atrasadas que ficaram para trás e que, né, foram proteladas, para a gente resolver essas situações para que não venha mais a acontecer. Com relação a isso ainda, desde o dia 1º de julho, agora, nós começamos a implantar essa prestação de contas das entidades via sistema, via IPM. Então, desde o dia 1º de julho, ou seja, as prestações de contas do mês de julho já serão feitas das entidades com a prefeitura, que recebem recursos públicos, já serão feitas via sistema. Então, a gente está dando treinamento agora para essas entidades, para que elas possam ser capacitadas e qualificadas para poder prestar as contas via sistema, via IPM. Então, é um avanço, já que nós temos promovido como secretaria, para que a gente possa eliminar qualquer possibilidade de ocorrer esses problemas que ocorreram no passado, de prestações de contas que ficaram acumuladas, às vezes, na mesa de um servidor, né, que tinha uma responsabilidade de dar andamento e não fez, e aí isso gera um problema para a entidade, gera problemas para toda uma sequência de entidades que podem estar sendo prejudicadas. Porque dentro de um mesmo fundo, dentro de uma mesma pactuação, se a entidade A tem as contas recusadas, o repasse das entidades A, B, C, D e E ficam trancados até que se resolva esse problema. Então, acaba que uma entidade ainda acaba prejudicando outra, possivelmente prejudicando outra, se não tiver suas contas aprovadas. Então, visando já sanar de uma vez essa situação, não acontecer de novo, a gente começou já desde julho a trabalhar via sistema. Estamos em fase de treinamento, a gente está trabalhando com as entidades, né, passando essa nova metodologia para que eles possam aprender e fazer da maneira correta e nos colocando sempre à disposição. Então, panorama geral, né, dos desafios que foram encontrados na secretaria quando eu assumi, basicamente essas questões eram as que estavam mais latentes, mais graves, mais em evidência, né? Mas, assim, o dia a dia da secretaria tem sido dias um pouco diferentes do que foram em outros períodos, né? E aí eu quero entrar numa questão que eu acho muito importante, porque houve 2 momentos aqui na Câmara que foi trazido o assunto, né? Foi trazido à discussão assuntos referentes à Secretaria de Desenvolvimento Social. O primeiro deles foi sobre o corte da marmita no albergue, né? Isso foi um assunto que foi tratado aqui na Câmara pelos vereadores e um assunto que ganhou bastante repercussão, mas que infelizmente não foi contemplado da maneira correta. Então, para deixar bem claro, não sei se ainda resta alguma dúvida, mas para deixar bem claro, a questão das marmitas do albergue, não foi cortado o fornecimento das marmitas do albergue. O que foi cortado era o programa que estava sendo aplicado. Quando teve o Covid, né, aconteceu o lockdown, o governo federal, ele, preocupado com a população de rua, liberou recursos federais para que fosse fornecida alimentação para todos os moradores de rua, aqueles que participavam dos programas, que eram acompanhados pelo Centro Pop ou não, independente da condição, porque essa população de rua não encontraria maneira de buscar o seu recurso, o seu alimento, como normalmente fazia, né, no comércio, na rua. Com o lockdown não haveria comércio aberto, nem tampouco as pessoas nas casas atenderiam esses moradores de rua, e isso acarretaria num problema. Então o governo federal liberou um recurso que foi fornecido até meados de 2021. Quando esse recurso foi cortado, né, esse repasse foi cortado em meados de 2021, o secretário à época decidiu dar continuidade e continuar fornecendo sob a mesma política. Quando eu assumi, eu entendi que esse programa não deveria dar continuidade, porque não havia uma política, não havia uma regra para que esse usuário recebesse o alimento. Então, a marmita do almoço
e o café da tarde, que eram fornecidos pelo Centro Pop, estavam sendo fornecidos sem qualquer condição. A pessoa simplesmente chegava lá, tinha direito de receber. E pela política aplicada, quando não há uma específica, rege a política que é a mesma do benefício eventual do cartão cesta básica. Então, qualquer família que tivesse até meio salário mínimo de renda por pessoa, ela se enquadraria ser apta também a receber uma marmita lá no Centro Pop naquele momento. Então, corrigindo essa política, voltando à política anterior, porque nós temos um Centro Pop, né, aqui em Brusque, não são todos os municípios de Santa Catarina que tem, Brusque é privilegiado por ter, e dentro das políticas do caderno do Centro Pop, no que tange a política de segurança alimentar, mediante acompanhamento das técnicas, né, assistente social e psicóloga, é fornecida alimentação porque essa pessoa está em atendimento durante o dia. Então, ela está sendo acompanhada, está passando pelo nosso acompanhamento, pela nossa escuta ativa, está passando pelas políticas do caderno do Centro Pop e recebe alimentação, recebe o almoço por estar nessa política. O usuário que não tem interesse em participar dessas políticas, ele não tem direito ao acesso à alimentação, a essa marmita. Então, houve um período ali de cerca de 4 dias úteis entre o fechamento de uma e a abertura de outra, onde de fato ficou sem fornecimento da marmita no horário comercial, mas por preocupação a gente acionou algumas entidades que tiveram por iniciativa própria fornecendo também a marmita nesse período, durante o período em que a Secretaria não esteve fornecendo. Então, de boa vontade, algumas entidades estiveram lá fazendo almoço e tal. Eu participei de alguns eventos ali que foram promovidos por algumas entidades parceiras do terceiro setor e, inclusive, ajudei a fazer almoço lá num sábado para o pessoal. E assim que a gente pôde corrigir, a gente voltou a fornecer a marmita. Então, não foram mais do que 4 dias úteis sem fornecimento do almoço. E hoje a gente fornece o almoço dentro da política do Centro Pop, é fornecida a marmita do almoço, não foi cortada em definitivo. Então, essa informação não procede, não era por uma questão de corte, de readequação financeira, era por uma questão realmente de responsabilidade fiscal, responsabilidade que eu tenho como gestor, de estar aplicando a política correta para o uso ao qual aquele equipamento foi designado. Ou seja, o Centro Pop tem uma política de alimentação, eu vou seguir a política de alimentação do Centro Pop e não adotar uma outra que não teria mais motivo de estar vigente. Outro assunto também que foi trazido aqui foi a questão do agendamento da cesta básica, né? Também foi trazido aqui a discussão na Câmara, né? E com relação a essa temática do agendamento da cesta básica, foi dito muita coisa aqui, né, a respeito até da postura do próprio secretário e tudo mais. E eu quero dizer assim que os vereadores me conhecem, né, têm meu contato, têm o contato da secretaria. A secretaria sempre esteve aberta, né, para receber a todos. Inclusive, eu tenho recebido praticamente todos, né, que foram, os vereadores que foram até a Secretaria de Assistência Social, todos os que foram sempre recebidos, né, recebidos por mim. E sempre mantive as portas abertas, o canal aberto, e até com relação a essas situações, né, que às vezes geram polêmica, né, muitos me procuram diretamente: Leandro, é isso que está acontecendo, é verdade? O que está acontecendo aí? O que tu tens a dizer sobre isso? E eu sempre tive aberto a debater e a falar e discutir essas situações. Não sou o dono da verdade, não sou aqui o pleno conhecedor de tudo, e sou uma pessoa que está sempre aberta a construir coletivamente, construir junto realmente o conhecimento e as estratégias. Então, os vereadores sempre tiveram as portas abertas lá. E, infelizmente, com relação a essa fala, e até, né, me parafraseando no momento, o que foi dito ali também não condiz com a verdade. Porque em nenhum momento eu fechei o agendamento para que as pessoas desistam de pedir o cartão cesta básica, né? Não tem nada a ver com isso, isso não procede de maneira alguma. O que aconteceu foi, com o aumento do atendimento, e aqui eu cito estatísticas, tá? Nós tivemos, no ano passado, 2021, ano passado, de janeiro a junho de 2021, nós tivemos 3.696 atendimentos, certo? De janeiro a junho de 2022, né, o secretário que cortou, que fechou a agenda, já atendeu 5.494 usuários.
Então, não procede que nós estamos negando atendimento, que nós estamos encerrando atendimento. Pelo contrário, nós aumentamos e muito o atendimento. E isso é fruto de uma série de fatores, né? A migração está muito grande na cidade. Nós precisamos discutir essa migração desenfreada. Não que a gente vá impedir que imigrantes venham, mas a gente precisa estar preparado para receber esses migrantes. Eles estão chegando de maneira clandestina, em transportes que muitas vezes não poderiam nem estar sendo utilizados para tráfego. E estão chegando aos montes, às dezenas. E a gente recebe vídeos, recebe fotos, né? Esses migrantes já chegam numa condição de necessidade. Nós precisamos discutir isso. Outra situação é a questão do próprio atrativo do cartão, né? As pessoas não buscavam tanto a cesta básica, física. E eu acho muito digno que a gente possa fornecer um cartão onde esse cidadão consiga fazer uso dele e comprar outros itens que às vezes na cesta básica não fornece. Um leite, um frango, uma fruta, uma verdura que uma cesta básica não fornece. Só que não houve previsão do impacto que isso causaria, quantas pessoas a mais, não foi feito um estudo, simplesmente foi colocado em prática. E aí veio o aumento. O aumento veio porque as pessoas acham que o cartão é mais digno e se enquadram e vão para buscar o serviço. Outra situação também é a questão da economia, né? A inflação, ela pode ter alguns benefícios com relação ao giro da economia. A economia acelera quando há períodos de inflação, mas as disparidades sociais também aumentam. E esse núcleo, esse nicho da população, que já naturalmente é mais vulnerável, ele tende a se tornar ainda mais vulnerável com a inflação, porque o seu salário não vai acompanhar a inflação mês a mês. E o seu poderio de compra vai diminuindo mês a mês. Faz com que a pessoa entre em estado de vulnerabilidade. Os vereadores sabem, porque conversamos seguidamente sobre isso. E essas situações elas acabam causando uma procura ainda maior. Então, extrapola a possibilidade de atendimento, o possível de ser atendido, né? Se nós formos ao supermercado aqui, o maior de Brusque aqui, se nós formos 5.000 pessoas de uma vez só lá para ser atendido, vai gerar um gargalo. E hoje na Secretaria nós estamos encontrando um gargalo. As pessoas está sendo negado atendimento às pessoas? Não. Ninguém está acessando a Secretaria, quer seja de forma remota, quer seja de forma presencial, não está sendo negado. O que está sendo feito é um agendamento para uma organização, porque muito mais indigno seria a gente ter 400 pessoas lá esperando para ser atendidas, sabendo que nós poderíamos atender no máximo 70, 80 e mandar 320 embora, porque não há condições humanas de atender esse pessoal. E ainda preciso preservar também o corpo técnico, porque as escutas, elas são pesadas. A pessoa não vai lá simplesmente entregar um cartão cesta básica. Não é disso que se trata a Secretaria. Se trata da gente ouvir a pessoa, entender o que a pessoa está passando e usar o cartão cesta básica como uma ferramenta paliativa para aquele momento, para que a pessoa possa resolver aquele problema de momento. Então, tudo isso não foi levado em consideração na fala, mas é importante a gente tratar sobre isso. Quando chega uma situação de que tem muitas pessoas procurando e a agenda está temporariamente fechada, eu acho importante a gente entender o porquê, porque há um motivo, E, de novo, não sou o dono da verdade, mas as ações que a gente tem tomado lá não são de cunho pessoal, e sim por uma estratégia e para atender melhor a população. Até porque há cerca de 2 anos atrás, eu mesmo era usuário da Secretaria de Assistência Social e fazia uso, havia necessidade de utilizar a cesta básica. O André lembra, André, de levar café lá em casa, levar leite, porque estava com a luz cortada. Isso não faz, pouco mais de 2 anos faz isso. Então, eu conheço bem a realidade de quem passa necessidade, de quem está em dificuldade. E algumas posturas com relação a isso não acrescentam em nada, Então, acredito que a gente pode construir algo junto, nunca estive fechado a isso. Então, agradeço demais assim, a abertura que os vereadores dão para que a gente possa debater os temas, mas eu quero deixar o convite aberto para que vocês possam entrar na Secretaria e a gente debater junto, olhar junto essas políticas. Inclusive, o vereador Henrique vai estar amanhã uma visita técnica lá, conhecendo o nosso equipamento. Eu quero estender esse convite a todos vocês, que vocês possam estar lá, conhecendo os nossos equipamentos, vendo a nossa estrutura, conhecendo o nosso pessoal e, principalmente, entendendo as políticas públicas da assistência social. Porque muitas das demandas que chegam para vocês e que são encaminhadas para mim, muitas vezes sequer são responsabilidade da Secretaria.
Porque alimentação, pessoas com fome, como foi dito hoje por um ex-servidor lá da prefeitura, que a fome tem pressa, a fome não espera. Segurança alimentar não é um assunto de assistência social, é um assunto de saúde, é um assunto de educação, é um assunto que vai ser construído em muitas mãos. Não é a responsabilidade de um só. Nós somos a ponta, a assistência social é a ponta. Quando falta vaga em creche, sobra para assistência social, porque essa família não vai poder sair para trabalhar e vai depender dos nossos serviços. Quando tem fila no SUS, quando não falta medicamento, quando a demora para um exame ou para uma cirurgia é maior do que a prevista, isso também sobra para assistência social. Porque essa pessoa não vai poder acessar o trabalho, não vai poder estar disponível para trabalhar, para gerar renda, e vai depender dos nossos serviços. Quando nós não conseguimos trazer uma política consistente de habitação para o município, isso também sobra para a assistência social. Porque essas pessoas, mais pessoas dependendo de aluguel, não vão atrasar o aluguel. Vão pagar o aluguel e vão deixar de comer, às vezes para não ficar sem o teto. Então, entendem como transcende as políticas da assistência social. Então, é algo que a gente precisa discutir e construir isso em muitas mãos. E, para isso, a Secretaria está aberta e esse secretário aqui está totalmente disponível. Agradeço pelo tempo de fala, peço perdão por ter estendido um pouco demais, mas sou muito grato pela oportunidade que vocês me deram. Eu consulto se algum vereadora queira fazer questionamentos. Com a palavra, o vereador Rogério dos Santos. Boa noite, nobre secretário Leandro. Em nome da bancada republicana, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Sei que veio sanar algumas dúvidas relacionadas à sua pasta. Parabenizá-lo pelo seu trabalho e de toda a sua equipe. Nós sabemos da tua competência, da tua agilidade, da tua preocupação, e a gente tem certeza que, como Vossa Senhoria mesmo falou, a migração é muito grande e a gente tem percebido diariamente, muitas pessoas chegando aí, principalmente de outros estados aqui do Brasil. Logicamente que vocês não têm pessoas, suficientes para fazer o atendimento da maneira que você gostaria, tá? Então, deixo aqui o nosso apoio, tá? Da bancada republicana também, e gostaria que Vossa Senhoria, se pudesse me responder, quantas famílias são assistidas com esse cartão da Bolsa da Cesta Básica e como é que é o procedimento na escolha das famílias que precisam desse atendimento, Logicamente que aqui também temos outros 2 ex-secretários da Assistência Social que desenvolveram um grande trabalho também. Deixar aqui registrado também os nossos parabéns, as nossas congratulações a você, vereador Josimar, ao vereador Silva, o David Júnior, Então, gostaria que Vossa Senhoria pudesse sanar essas minhas dúvidas e parabenizá-lo novamente, e agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, nobre secretário. Obrigado, professor. Fico muito agradecido pelas suas palavras e pelo reconhecimento. Na verdade, é pouco tempo ainda para a gente falar sobre resultados, mas o que nós estamos fazendo lá realmente é procurar corrigir os processos, para que a política pública da assistência social, que ela é fascinante, que ela possa ser aplicada realmente como deve, Isso não é de uma gestão, nem de 2, nem de 5, A gente entende que é difícil você construir algo. E construir algo, a gente fala da gestão pública, É difícil construir, porque você pega algo e precisa dar continuidade naquilo que foi feito. E eu estou tendo uma oportunidade ali, eu quero deixar bem claro para todos. Estou tendo uma oportunidade de alguns processos, eu ter a visão do prefeito Ari, de autorizar que a gente possa corrigir alguns processos na lista, que talvez outros secretários, talvez até o próprio secretário Josimar, não teve essa oportunidade. Então, cada secretário vai ter sua característica, vai deixar sua marca, Então, eu tenho procurado, e me sinto muito honrado por isso, de poder estar corrigindo alguns processos que, com certeza, passaram também pelo crivo
dos dois ex-secretários que aqui se encontram e sabem, né, conhecem muito bem as dificuldades que é o trato, às vezes, com algumas políticas específicas que são tão amarradas, às vezes, que a gente não consegue sequer botar em prática. Estou tendo essa oportunidade, está sendo algo muito especial para mim. Com relação à questão do cartão cesta básica, qualquer família que tenha até meio salário mínimo de renda por pessoa, ela se enquadra. Então, a princípio é feita uma análise, uma escuta, né? Então ela passa pelas assistentes sociais, que vão ver qual é a situação que a pessoa está, porque não simplesmente pelo fato da pessoa ter uma renda, digamos, baixa, significa que ela esteja em vulnerabilidade social. Às vezes a pessoa se adequa àquela renda, não paga aluguel, por exemplo, e consegue viver com aquela renda, não é um caso de vulnerabilidade social. Então, quando a pessoa acessa o benefício eventual, que por nome já está dito, é eventual, né? É uma eventualidade, é por estar passando por uma situação de dificuldade que é daquele momento. Então, após a escuta, as assistentes sociais elas têm algumas ferramentas na mão que elas podem colocar em prática para poder estar desenvolvendo aquela família, né? Aquela família é acolhida, ela é ouvida e a partir dali é dado um andamento, né? É traçado um planejamento para que essa família se desenvolva e passe a não depender mais desses serviços. Uma das ferramentas é o cartão cesta básica, que é concedido sob esses critérios. O projeto de lei municipal, que foi aprovado aqui na Câmara ano passado, estabelece os critérios, né? E esses critérios eles são seguidos como uma ferramenta. Está na mão da assistente social conceder, né? Como ferramenta, se ela entender que essa família se enquadra e necessita. Continua a palavra livre. Vereador Ivan. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o secretário Leandro. Não quero fazer nenhuma pergunta, mas eu quero deixar aqui uma consideração. Nós sabemos, viu, secretário, que uma secretaria como da assistência social é difícil tocar, não é fácil. Principalmente quando se pega ela andando já, pega pela metade. Até você ajeitar, botar as coisas no trilho como você deseja botar, aí como tem que ser colocada, realmente isso demanda de um tempo que realmente isso aí vai acontecer daqui mais uns meses, a gente sabe disso. Mas quero parabenizar a sua atuação. Realmente o senhor nesses 100 dias, né, fechou agora 100 dias, à frente da Secretaria da Assistência Social tem prestado um relevante serviço à nossa sociedade, como Vossa Excelência colocou muito bem, quando diz que a demanda, né, da população aqui de Brusque é muito grande, né, a migração, melhor dizendo, é muito grande. Nós sabemos que já foi dito tempos atrás aí pelo IBGE que anualmente vem para Brusque de 2.500 a 3.000 pessoas vem para Brusque e uma grande parte, né, a grande parcela vem já em estado de vulnerabilidade. E claro que vem para cá e vem utilizar toda a estrutura que o município oferece. E, logicamente, com razão, né? A prefeitura tem que atender, não importa seja de onde, o importante é que a prefeitura tenha estrutura para isso. Mas nós sabemos que é difícil, mas parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho, né, dizer que nós estamos aí também à disposição, né, se precisar, nós estamos à disposição para ajudá-lo, né, e dizer que quando se substitui, né, secretários, realmente a gente procura sempre dar um rumo, a continuidade, de certa forma, do trabalho que ele tem efetuado, como foi o caso aqui do vereador Josimar, que esteve na secretaria, e sempre procurando melhorar, né? Sempre procurando aumentar o trabalho, né? De uma forma para que a nossa sociedade, a nossa população seja cada vez melhor atendida pela secretaria. Parabéns, secretário. Obrigado, vereador Ivan. Até é importante salientar, justamente a questão ali foi a continuidade. Ao assumir, procurei dar continuidade na política que o vereador, enquanto secretário, o vereador Josimar, estava aplicando, e aí, vendo algumas situações, começar a aplicar, até porque eu não sou um clone do vereador Josimar, né? A gente procura pensar estrategicamente diferente, não é ir contra, mas é só modificar algumas situações. Procurar ao máximo dar continuidade, porque o trabalho realmente foi pego andando, né?
e fazer as alterações que se consideram necessárias. Especialmente, nesse caso, orçamentárias no sentido do grande aumento na procura. Porque existe uma lei municipal que diz que o cartão cesta básica vai ser fornecido dentro do orçamento anual, foi aprovado aqui pela Câmara ano passado, por vocês. Existe uma lei nacional com relação a essa política que diz que precisa ser fornecido, até a própria fala do vereador Josimar, né, quando tocou esse tema, citou a lei, né, a lei garante que o serviço precisa ser fornecido, mas existe ainda uma lei maior ainda, que é a lei da responsabilidade fiscal. Então, essa lei ainda sobrepuja a lei que foi citada pelo vereador aqui quando teve a fala. Justamente, eu não posso extrapolar o orçamento, não posso deixar o caixa fechar no vermelho, não posso deixar de pagar os fornecedores. E existe um limite de atendimento. Esse limite é justamente o limite do humanamente possível, do orçamentariamente possível. Então, não dá para extrapolar, né? A gente atende o máximo que pode e nós estamos estrategicamente nos adequando para que todos sejam atendidos. Então, não está sendo negado atendimento para ninguém, está sendo agendado para que não haja mais pessoas do que a possibilidade de atendimento e não ter que mandar ninguém embora. E esse agendamento está sendo feito até um limite para que o próprio usuário não acabe esquecendo, como acontece muito na saúde, com exames e com consultas, que o usuário acaba esquecendo, e na saúde ainda existe uma questão das UBSs conseguirem entrar em contato e, né, lembrar esse usuário que ele precisa estar presente, e ainda assim há bastante falta. Na Secretaria de Assistência Social nós não temos como fazer esse trabalho, então, para não ocorrer da pessoa esquecendo, a gente faz uma lista paralela e, à medida que vai liberando, a gente vai contactando essas pessoas para que todos que procuram assistência social sejam atendidos. Vereador André Resini. Boa noite, secretário. Leandro Yarupi. Primeiro, parabenizar pela sua fala, muito tranquila, bem explicado. Acho importante a presença dos secretários aqui na Câmara Municipal, não para nós vereadores, mas para a sociedade brusquense poder entender também um pouco mais, né, do que vem acontecendo, como funciona. Eu acho que é importante aproximar, né, o Executivo com a comunidade brusquense. E aqui realmente é um momento e um local apropriado para isso também. Né, quero parabenizar, como líder da bancada republicana, pelo trabalho que você e sua equipe vem fazendo, muito bem feito, continuando o trabalho do vereador Josimar, do vereador David Júnior. Eu sempre falo que as pessoas que estão servindo a sociedade brusquense, em todas as pastas, não só na assistência social, mas todos os departamentos, eu não tenho dúvida que essas pessoas sempre tentam entregar o máximo e o melhor possível para o nosso município. Né, você é uma pessoa muito benquista no nosso município, que tem um trabalho social e solidário, e não é de agora, já é de alguns anos, envolvido com as igrejas, com as famílias. Então, não tem dúvidas que você vai continuar fazendo um grande trabalho. Logicamente que é início de um trabalho, né, aproximadamente aí 100 dias, né, 3 meses, mas no decorrer dos dias aí, as demandas, os probleminhas que vai tendo, com certeza você e sua equipe, que nós conhecemos também, quem está ao seu lado, trabalhando na assistência social, vai continuar atendendo as nossas famílias mais necessitadas. No mais é isso, e agradeço aí a presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador. Bom, sem muito o que dizer, né? Realmente é isso aí. É momento de planejar, de colocar em prática, de atender as demandas, né, dentro da possibilidade, e já pensar no planejamento para 2023, que realmente esse é o ano orçamentário em que a gente vai poder aplicar um pouco da estratégia que a gente pensa para a secretaria. E aí, nesse ponto, a gente tem muitas ideias e a gente tem alguns planejamentos que pretendemos colocar em prática para o ano que vem, até porque implica orçamento, a gente não pode botar nada em prática esse ano, né? Mas para o ano que vem a gente pretende colocar em prática. Eu tenho certeza que vai dar uma cara nova, digamos assim, para a secretaria com relação aos serviços que são oferecidos. E conto com a Câmara, né? Conto com os vereadores. A gente deve descer alguns projetos de lei entre esse ano e o início do ano que vem para adequar algumas práticas nossas lá.
e quando descer, né, sempre vou ter tendo a oportunidade de falar, vou poder explicar, mas vocês conhecendo o corpo dos projetos que a gente tem elaborado para descer, vocês vão ver que realmente a intenção é melhorar ainda mais os serviços que são prestados. Falar sobre descentralização dos serviços, né, assim como funciona na saúde, falar um pouco sobre segurança alimentar, falar sobre inclusão no mercado de trabalho, de reabilitação de moradores de rua, que foi uma política que o vereador Josimar, quando secretário, defendeu demais, e nesse sentido, quero dar continuidade, né, colocar realmente essas práticas para que deem o resultado que foram estabelecidos para dar. E nesse ponto, eu tenho certeza que o vereador Josimar também vai poder se alegrar um pouco, vai poder colher um pouco, porque nesse sentido há uma política de continuidade em que a gente, chegando no resultado, vamos poder celebrar juntos. Obrigado, Leandro. Com a palavra, o vereador Jean Pirola. Só deu republicanos até agora, então vamos mudar um pouquinho, né? Pegar outro partido para vir aqui falar, né, Leandro? Bom, primeiramente, dar os parabéns ao secretário, né? A nossa amizade aí já é de longa data, sabemos o quão profissional você é, já esteve aqui nessa casa, demonstrou, né, o seu trabalho, a sua forma de trabalhar aqui nesta casa e, não menos, foi o merecedor a função, o cargo que o senhor está exercendo hoje. Mas também eu não posso aqui deixar de observar que eu e outros vereadores já fomos muito críticos em algumas situações da secretaria, principalmente quando falamos nessa questão dos moradores de rua, andarilhos, pedintes, né? A gente sabe que hoje aí os nossos semáforos estão cheios de pedinte. É venezuelano com placa, é índio com placa, é gente vendendo paninho, é gente vendendo linguiça, queijo, enfim. É uma série de situações assim que realmente a gente vê e eu sei que a secretaria faz esse trabalho. Assim como também nós já tivemos muitas reclamações, muitos problemas, inclusive nesse microfone, com relação à atuação dos moradores de rua em nossa cidade, né? Queira ou não queira, é um problema sério. Eu estive esse final de semana em Curitiba, eu me assustei com o que eu vi em Curitiba, sabe? Assim, é muito morador de rua, muito nóia, a gente chama de nóia lá, os caras que ficam drogados andando na rua, parece um bando de zumbi, e eu fiquei assustado com aquilo. Espero que não chegue isso na nossa cidade, mas hoje nós vemos uma situação, secretário, por exemplo, sobre a ponte do Jardim Maluche, todas as noites tem fogueira. Todas as noites eles fazem fogo, queimam o fio, tal, né? Foi feita alguma coisa para aquilo ali? Eu não sei se teve alguma situação dessa. Nós tínhamos o problema na entrada da Rua Zambuja, né? Foi resolvido em parte, porque eles não estão mais ali, porque cortaram uma árvore, tiraram os móveis, migraram para outro local, né? Então, como eu sei que o senhor foi até Chapecó, né? Conheceu o trabalho do prefeito, me fugiu o nome do prefeito. João Rodrigues, com a forma do acolhimento compulsório aos moradores de rua e aos usuários de droga e álcool, né? Visto que a nossa cidade, infelizmente, cresceu, o número de andarilhos e usuários de drogas, usuários de álcool, moradores de rua, né? O que esperar disso da sua secretaria, já que o senhor está aqui e pode nos dar uma visão, né? Já que conheceu esse programa lá, parece que lá está funcionando, se ele será implementado na nossa cidade aqui ou não. E mais uma vez, parabéns, Leandro, e sabe que estamos juntos nessa aí. Obrigado, vereador, obrigado mesmo. O João, ele fala nas redes sociais que em Chapecó ninguém dorme na rua, né? E, via de regra, é verdade, isso realmente acontece. Eu tenho alguns amigos em Chapecó, já relatavam isso, e estive lá pessoalmente e pude comprovar, não segui o roteiro, né? Andei de noite pelas ruas, pelos bairros e realmente não encontrei um sequer na rua. Mas é toda uma política, né? Quando chega nesse ponto de divulgar e de bater no peito e dizer que em Chapecó ninguém dorme na rua, não é que eles estão despachando a população de rua, né, de qualquer jeito. Não, eles estão aplicando uma política. E entender como eles pensam as políticas relacionadas à população de rua foi muito importante para a gente poder tentar adaptar e trazer essa situação para cá. O
prefeito Ari está preocupadíssimo com isso também, né? Eu acredito que do gabinete do prefeito é o que eu mais ouço, né? É o que é mais batido em cima. E a gente vai ter a oportunidade, como governo, de promover algumas mudanças relativas a isso, se também for do entendimento aqui da Câmara de Vereadores de que as leis que a gente precisa aprovar para que isso seja viabilizado sejam realmente leis adequadas, dignas de aprovação. Vai ser trazido para apreciação, para discussão dos nobres vereadores essa pauta. O que dá para trazer de lá e que a gente pretende aplicar aqui é que eles realmente acolhem os moradores de rua. O termo compulsório já não é mais utilizado lá, porque não é uma questão de ser compulsório. Ele é, por lei municipal, involuntário, porém, eles têm, mais de 1.000 casos, eles têm apenas um que precisou de um laudo médico para ser internado, porque, embora eles tenham esse respaldo, não precisam fazer uso. A partir do momento que eles têm os equipamentos, têm a política para oferecer, o usuário acaba aceitando entrar no fluxo. Então, muito interessante o trabalho que eles fazem lá. A gente pretende trazer para cá, para que a gente possa promover nessa população de rua a dignidade que eles buscam, né? E eu tenho contato direto com eles, até atendi um deles, que é uma espécie de liderança ali. Hoje, no meu gabinete, foram atendidos mais 2. Eles sabem que tem as portas abertas, eles nem marcam hora para falar com o secretário. Vocês talvez tenham que marcar hora, mas o usuário lá ele tem livre acesso comigo. E a gente tem discutido justamente isso, uma melhor adequação, como é que nós vamos reinserir no mercado de trabalho, como é que nós vamos fazer com que eles voltem a ter a independência que eles precisam, a questão da drogadição, a questão do problema com o alcoolismo, né? Precisa ser feita uma desintoxicação, às vezes eles precisam passar por um período em clínicas de tratamento ou até em comunidades terapêuticas. Então todo esse processo vai ser redesenhado, e aí a gente pretende aplicar esse fluxo que é semelhante, não é igual ao de Chapecó, mas semelhante ao de Chapecó, para que a gente possa promover daí realmente a reinserção dessa população de rua na sociedade, né, no meio social, que na verdade é o que eles buscam, né? Salvo um ou outro que é uma questão às vezes também clínica de a pessoa não ter mais condições de responder por si só, mas esses são casos muito pontuais, muito menores do que a gente mesmo imaginava antes de entrar nesse assunto e tratar com mais afinco. Está sendo pensado, viu, vereador? Está sendo pensado, a gente está planejando e em breve a gente vai conseguir colocar algumas coisas em práticas. Com relação a essa política específica, ainda em 2022 a gente deve voltar a tratar e propor algumas ações para a sociedade. Certo. A nossa abordagem, vereador, ela é uma abordagem no âmbito social, né? A gente não tem poder de polícia, a gente não pode enxotar as pessoas de lá, botar para correr, embora a polícia sempre nos ampara, né? Sempre dá esse amparo, mas a abordagem é ir lá, conversar, pedir para que saiam, pedir para que acessem os nossos equipamentos, para que acessem o Centro Pop, para que aceitem um acompanhamento. Mas muitas vezes, e esses casos são muito conhecidos dos nossos profissionais, são pessoas que não têm o menor interesse em fazer uso de qualquer serviço que a Secretaria de Assistência Social tem para oferecer. Eles querem estar lá, ficar lá, daquele jeito lá, e aí qualquer outra ação foge da nossa alçada, foge da nossa política. O que a gente faz é acompanhar. Então, se é uma decisão, se é um caso de polícia, de uma denúncia policial, tráfico de drogas no local, que eventualmente acontece, ou baderna, ou qualquer outra situação que envolva a polícia, a gente acompanha justamente para manter o diálogo e para que não venha a acontecer, às vezes, uma situação pior. Mas quando não há interesse no atendimento hoje, com as políticas que nós temos hoje, a gente não tem muito o que fazer. Se a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente tem planejado, provavelmente a gente vai conseguir também abordar esse tipo de pessoas de uma maneira um pouco mais incisiva. Palavra a vereadora Marlina. Boa noite, secretário Leandro. Inicialmente, quero dizer que é muito importante a sua presença nesse espaço para falar sobre os seus 100 dias, né, de trabalho frente a esta importante pasta. Quero dizer que eu tenho plena convicção de que o senhor reconhece aquele dito popular de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades também.
E estar aqui é um movimento de responsabilidade, né, de trazer um retorno para a população. Eu quero sinalizar que no Brasil hoje, mais de 33 mil pessoas passam fome. A fome, devido à crise que está estabelecida no mundo e no Brasil, ela modifica o perfil do usuário das políticas públicas de assistência social. Dito isto, é uma urgência o município de Brusque pensar em ações, estratégias, porque aqui na nossa cidade, o aumento exponencial pela procura do cartão, que traz muita dignidade às pessoas, que é uma ação que foi realmente muito bem acertada, porque, por exemplo, como uma defensora da pauta feminina e feminista, a mulher que é detentora desse cartão, ela inclusive pode comprar o absorvente, que é uma das questões referentes à pobreza menstrual que ronda as mulheres. Mas também quero dizer que hoje, no Brasil, R$180 do cartão faz toda a diferença na mesa da cidadã e do cidadão, que até 2018, com R$100, comprava cerca de 20 itens. E hoje eu não sei se chega a 10 itens, como carne, óleo, macarrão, arroz, verduras. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma questão prática. Não tenho dúvidas de que a gente vai precisar indicar e investir também em financiamento, porque vai aumentar o público, vai aumentar o usuário, já aumentou. Diante disso, quero reiterar aqui o movimento de visita que o senhor falou. E eu vou, com certeza, visitar para que a gente possa pensar em medidas, de fato, que possam contribuir com a assistência. Porque ninguém escolhe morar na rua. É uma necessidade. Obrigada. Obrigado, vereadora. Que bom, fico feliz pelo interesse. Sabes que a gente sempre teve um excelente diálogo e eu acho que justamente esse contraponto precisa ser feito. A questão aí é fazer fechar a conta, né? Porque existe uma conta que precisa ser fechada. E a gente fala da necessidade evidente de maior investimento nas políticas de assistência social, só que esse valor não vai brotar, né? Não vai sair do nada. Então, precisa ser todo o orçamento precisa ser repensado, né? Nós não podemos descobrir a saúde para cobrir a assistência social. Nós não podemos descobrir a educação para cobrir a assistência social. Nós precisamos repensar e bolar as estratégias. A questão toda é que quando a gente fala que a assistência social está sobrecarregada, é porque outros serviços também estão sobrecarregados e estão repassando essa demanda, esse peso para as políticas de assistência social. Então, a gente precisa trabalhar com mais ênfase outros temas para que a gente possa dar mais dignidade, né? A gente precisa trabalhar a inclusão no mercado de trabalho, essa mão de obra que está vindo. Nós temos vagas de emprego e temos migrantes chegando. E a conta continua não fechando, porque essa mão de obra não é qualificada. Então, nós precisamos pensar em ações para qualificar a mão de obra para poder acessar o nosso mercado de trabalho, para que as vagas que estão em aberto sejam preenchidas por essa mão de obra que está chegando na cidade. Existe uma propaganda muito grande de Brusque aí fora. Eu estive em Brasília há pouco tempo atrás e de verdade, e são pessoas letradas com quem eu conversei, as pessoas acham que a gente vive em outro continente. A gente foi lá buscar possibilidade de recursos, né? Recursos pactuados do governo federal diretamente para a Secretaria de Assistência Social, e o que a gente ouvia seguidamente era isso. Mas Brusque, Santa Catarina, vocês precisam de alguma coisa lá? E não é porque nós temos um IDH mais alto, nós temos uma economia pujante, que nós não tenhamos problemas relacionados ao âmbito social. Justamente por termos um IDH mais alto,
por sermos motivo da procura de muitas vezes de imigrantes que vêm para tentar a vida aqui. A minha família foi uma família que migrou para cá no ano de 1990 para tentar a vida. Né? Hoje eu sou brusquense, só não falo brusque com X, mas me considero brusquense, meu filho é brusquense, estabeleci família aqui, vindo de fora e encontrando uma oportunidade aqui. A gente precisa proporcionar isso, não cercear, proporcionar. Só que quando essas pessoas vêm, acabam não encontrando aqui exatamente o que procuraram. Então, temos um DH alto, somos motivos de orgulho pela nossa economia pujante, porque somos um povo trabalhador, mas também vamos ter problemas no âmbito social. Também vamos ter problemas de pessoas em vulnerabilidade. Em Brusque também existem pessoas que passam fome. Até o número que a vereadora passou, acho que é milhões, não 1000, né? Porque acho que só na região aqui a gente já teria esse número. É uma realidade, são dados do IBGE, nós precisamos combater isso, mas como é que a gente combate isso? Dando cesta básica? Não. A gente precisa trabalhar a política para que essas pessoas reencontrem a dignidade, a reinserção social, para que, se eventualmente precisarem de um benefício como é a cesta básica, o façam por um período curto e já logo sigam sua vida. Possam encontrar os seus próprios meios de garantir a sua subsistência. Livre. Com a palavra, o vereador Nikimov. Boa noite, secretário Leandro. Primeiramente, parabenizar o trabalho do senhor. Já trabalhou aqui nessa Casa Legislativa, juntamente com a gente. Conheço o trabalho do senhor, sei que é um trabalho sério, íntegro. Eu tenho certeza que também está se fazendo e vai continuar fazendo frente à Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acredito que um dos grandes desafios, até gostaria que o secretário comentasse sobre isso, um dos grandes desafios que eu vejo com relação aos repasses, até foi um tema debatido hoje, com relação aos repasses para as entidades, principalmente a PAI, Lar Sagrada Família, enfim, entidades que recebem do desenvolvimento social alguma quantia mensal para se manterem, para pagar seus custeios e tudo mais. Nós vimos que um dos grandes, a questão nem é orçamentária ou de ter dinheiro em caixa ou não. Até foi uma das coisas até que o prefeito Ari cobra, é que muitas vezes nós temos dinheiro em caixa, mas não conseguimos repassar para a entidade, por uma questão contábil. Muitas delas, talvez por questão de organização própria da entidade, não tem sua prestação de contas em dia. Nós sabemos que o dinheiro público, ele é um dinheiro que ele tem que ter uma certa cautela em se manejar, tem todo um controle, vai para o Tribunal de Contas, o modus operandi aqui, às vezes, não, que está em lei, até hoje o controlador comentou, o que está na lei não é a mesma medida que hoje o Tribunal de Contas adota, Então, assim, são várias coisas que vão dificultando esse repasse. Muitas vezes a Secretaria de Desenvolvimento Social não consegue repassar tal orçamento, tal dinheiro para uma entidade, não porque ela não tem o dinheiro, porque ela não quer repassar, porque alguma questão documental por parte da entidade, também não é uma culpa da entidade, é uma questão às vezes de conversa, explicar, até sugeria chamar as entidades, quem cuida da contabilidade dessas entidades, talvez fazer alguma preparação de prestação de contas, até porque não é só o secretário que vai se incomodar se alguma coisa estiver errado, nem o prefeito. A entidade também acaba se incomodando se alguma coisa de errado com relação à prestação de contas estiver errado. Até eu gostaria que o senhor comentasse se o senhor já tem alguma ideia de como trabalhar com isso, se já tem algo pensado para isso, até porque se as entidades não recebem, isso dá um transtorno para ela e para a prefeitura. O prefeito quer mandar o orçamento, o dinheiro, e ele não consegue por essa questão documental, burocracia que infelizmente tranca o nosso trabalho na administração pública. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. É um tema importante, Até pude falar um pouco sobre isso na minha fala inicial. É importante deixar bem claro que a Secretaria de Desenvolvimento Social não paga, A gente, com relação aos termos de colaboração, a gente media, a gente participa da análise das prestações de contas, dá o parecer, eu sou o ordenador de despesa, mas esse parecer ele é conjunto, ele passa por pelo menos outras 3 pastas para que possa ser autorizado o pagamento.
Então, a gente encontrou muitas dificuldades assim com relação à prestação de contas das entidades. Foi um dos piores problemas assim que a gente encontrou pela questão da urgência. Estávamos às vésperas de uma nova pactuação, né, da assinatura de novos termos, e nenhuma conta aprovada do ano anterior. Tudo parado, assim, tudo estacionado. E ainda com problemas das prestações de contas de 2020, em algumas entidades, 19, 18, 17, 16, 15, 13. E aí a gente viu aquela montoeira de demanda reprimida e a gente pensou, o processo está errado. O processo está muito errado para que haja tantos erros. Para ter uma ideia, das 12 entidades que em 2021, em setembro de 2021, pactuaram com o município, das 12, 10 tiveram as contas recusadas. E são entidades que já têm tempo, já tem estrutura, inclusive, contábil para fazer prestação de contas. Então, se de 12, 10 estão erradas, é porque alguma coisa no processo não estava funcionando bem. Então, pensando nisso, a gente começou agora a fazer essa prestação de contas online, via sistema, via IPM. Né, já explanei sobre isso na fala inicial. Já desde o dia 1º de julho já estamos trabalhando. Então, a prestação de contas de julho já vai ser 100% online. Estamos dando treinamento, mas mais que isso, né, a preocupação transcende isso, porque a gente conhece as entidades, né? Não é só um CNPJ, a gente conhece as entidades, os serviços que elas prestam, e a preocupação é que não haja problema a ponto de uma entidade ter que devolver recursos porque não soube utilizar da maneira correta, ou que seja negado um repasse futuro porque teve contas recusadas anteriores. Então, pensando nisso, a gente já tem, além dessas ações que são ações da Prefeitura, do Governo, como Secretaria, com as entidades que pactuam com a Secretaria, porque a Saúde e a Cultura também fazem em termos de colaboração com entidades do terceiro setor, inclusive até às vezes conjuntas, a gente trabalhar dentro das entidades para poder passar para eles a maneira correta de utilizar os recursos, de contabilizar os recursos e de elaborar as prestações de contas para que elas possam ser aprovadas de primeira. Então, todo esse processo está sendo corrigido via governo, via gabinete de governo, através da implantação do sistema do IPM e via Secretaria de Desenvolvimento Social, com a criação de um núcleo de atendimento às entidades, além da secretaria dos conselhos que a gente atende, um núcleo de atendimento às entidades também, que a gente já está colocando em prática desde de pelo menos uns 40 dias atrás. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Josimar. Não vai dar tempo de eu falar aqui, secretário, tudo o que eu quero falar, que são apenas 3 minutos, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui. Secretário, o senhor acabou fazendo algumas confusões aí, mas vamos lá. Foi feita uma pergunta agora para iniciar da questão das entidades. Todas as entidades que têm convênio hoje com o município na assistência social, ela faz prestação de conta mensal, faz de um mês, estando tudo certinho, no mês seguinte recebe de novo, porque são um convênio. Pode fazer até de 3 anos, no caso, mas geralmente no meu período ali que eu fui secretário, eu fiz anual. Por exemplo, um convênio com o Lar Sagrada Família, 12 meses o último. Inclusive a Juliana, que está aqui presente, a gente recebeu ela lá muito bem, e o pessoal da entidade lá, a gente deu um aumento também em conjunto com o prefeito, de mais de 30%. Por quê? Estava defasado. Anteriormente não estava conseguindo pagar as contas, né, senhora Juliana? Não conseguia pagar as contas. Nós não podemos misturar, o que foi feita a pergunta aqui, do FIA. O FIA é uma outra situação. São as entidades que vão lá, apresentam um projeto e aí é contemplado em cima desse projeto. Então, todas as entidades que estão em dias, e estavam em dias, todas elas, como a PAI, a impressão que deu aqui para que a PAI não prestou conta, que a Lar Sagrada Família, Lar Menino Deus, não, todas prestam conta mensalmente para poder receber no mês seguinte. Então, estava tudo em dia. A questão do FIA
foi lançado 2 edital, um no começo do ano e outro no final do ano. Então, quando foi no período de 6 de março, quando eu saí, ele estava ainda nessa parte finalizando ali, né, os contratos ali para poder receber esse benefício e tocar os seus projetos. O senhor fez também ali uma colocação da ruptura. No dia 7 de março, eu pedi exoneração. Por várias vezes o prefeito ali insistiu, inclusive, que eu ficasse e não saísse, mas eu tive que sair porque, para a questão da minha pré-candidatura e do meu projeto a nível estadual, então eu tomei por decisão de pedir exoneração e, logicamente, que aí o vice-prefeito lá, ele tinha essa competência de fazer a indicação, né? Acabou indicando o senhor lá e o senhor está tocando a secretaria até hoje. Outra coisa, secretário, o senhor fez uma confusão também quando o senhor falou do acompanhamento das pessoas em situação de rua do Centro Pop. O acompanhamento das famílias é feito pelo CRAS e pelo CREAS, que acompanham famílias. As pessoas que estão em situação de rua, secretário Leandro, elas já chegam lá sem esse vínculo familiar. Elas já estão em situação de rua porque ela não tem vínculo familiar. Então, ali, e como é que ela, se ela não tem o vínculo familiar? O acompanhamento vai ser daquele período em diante. Só para concluir, presidente, não tem como negar para ela o alimento, porque ela já chega ali sem nada. E para concluir, vou falar numa outra, na palavra livre, se eu tiver oportunidade hoje ou na próxima sessão, sobre a questão do cartão cesta básica. Foi feito, como foi falado aqui muito bem pelos vereadores, os nobres vereadores, pela vereadora, foi para dar dignidade para as famílias. E tem feito, esse era o objetivo. Mas o que acontece é o seguinte, secretário, o gestor, e o senhor está lá como gestor hoje. Não importa se o senhor é gestor ou não, o senhor está lá hoje como gestor. O senhor tem que viabilizar o meio de atender. Por exemplo, nós estamos aqui com o seu Ângelo hoje. Levanta ali, seu Ângelo, por favor. O seu Ângelo relatou para mim hoje na entrada aqui da Câmara que ele está 50 dias tentando fazer o agendamento. O senhor tem um filho e tem uma esposa. Dá para esperar 60 dias para ele se alimentar, secretário? Eu vou falar melhor numa próxima sessão. Obrigado, secretário. Não é nada pessoal, como o senhor disse, mas é resolver a situação. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador. Importante sua fala. Opa, perdão. Desculpa. Para esclarecer, então, né? O vereador falou que, enquanto secretário, com relação ao convênio, a prestação de contas mensal, né? Não necessariamente. Isso depende de contrato para contrato, né? O padrão da prefeitura é 60 dias de prestação de contas. Esse é o padrão que a prefeitura de Brusque adota, porque a lei permite que cada município faça a sua própria legislação, seu próprio decreto relativo à prestação de contas desse tipo de pactuação. Então, a prefeitura de Brusque funciona assim. É 60 dias, então eu recebi o valor, eu gasto no período naquele mês, né, o valor relativo àquele mês, eu tenho 60 dias para prestar contas. Então, lógico, a partir do 90º dia você vai prestar contas todo mês, porque você sempre vai ter contas de 60 dias anteriores para prestar. Sim, mas o período é 60 dias e não mensal. Então, ele tem 60 dias para prestar as contas de cada mês que ele estiver fazendo. Quando ele terminar de receber, ele ainda tem mais 2 prestações de contas para fazer, que é a de 30 e a de 60 dias. A defasagem, concordo, até que bom que o vereador lembrou, porque esse é um fator muito importante. Foi bem nesse período de transição, né? Mas o vereador, enquanto secretário, deixou alinhado esse acerto, de certa forma, nem contemplou totalmente, mas pelo menos sinalizou um avanço para a gente repor a defasagem no repasse dos recursos. É verdade, isso de fato aconteceu. A gente ainda vai avançar para diminuir ainda mais essa defasagem, né? Porque os valores estavam realmente muito aquém, né? Não davam realmente para pagar nem os custos mais básicos. Então foi avançado nisso e, se der tudo certo, a gente avança ainda mais, né? Uhum. Sim. Isso. Claro, terás a oportunidade. Com relação às contas recusadas ali, né? As contas que não foram dessas entidades,
Na verdade, não foi que as contas não foram prestadas, elas, por algum motivo e algum processo, foram recusadas por alguma divergência na própria prestação de contas. Então, não é que não prestaram contas, é que prestaram contas e tiveram suas contas recusadas. Então, só para deixar bem claro isso também, né? Eu não disse que as entidades não prestaram contas, não falei isso aqui. Só que as contas, elas foram prestadas e recusadas. Dos 12, 10 tiveram as contas recusadas. Com relação à ruptura, eu defendo que sim, no meu entendimento houve ruptura. A partir do momento que o secretário, o vereador enquanto secretário saiu dia 7 e eu assumi dia 23 e não era o vereador que estava lá para passar a pasta para mim, houve uma ruptura, né? E com relação à população de rua, os moradores, a população de rua, o morador em situação de rua, ele tem sim vínculo familiar. E esse vínculo precisa ser resgatado. Então, uma parte do nosso trabalho é fazer a escuta e tentar buscar o vínculo familiar. Às vezes o vínculo é com um parente, às vezes o vínculo é com alguém com quem essa pessoa teve um relacionamento, mas isso de praxe é feito pelas políticas do Centro Pop. O Centro Pop sim faz a busca ativa, faz parte das prerrogativas do trabalho do Centro Pop, do caderno Centro Pop, a busca ativa, e é feito com muita ênfase e tem se obtido muito sucesso. E muitas pessoas que chegam aqui em situação de rua conseguem ter seu vínculo com a família restabelecido. Então, há sim vínculo familiar com a população de rua. É mais difícil, né? Esse vínculo muitas vezes está quebrado, mas os nossos profissionais que são de altíssimo gabarito têm tido muita competência em restabelecer esses vínculos com os familiares da população de rua que se encontra aqui. Com relação a negar atendimento, mais uma vez eu enfatizo, ninguém que acessa a secretaria está tendo atendimento negado, né? Entendo a sua situação, tá? Realmente é difícil, porque quando a gente está com fome e não tem o que botar em casa, a situação ela é desesperadora, mas não sei se te passaram, né? Quando te abordaram, te passaram isso. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem na sua política a possibilidade de te conceder um benefício eventual que vai te ajudar no momento e realmente não vai resolver a sua vida um cartão de R$180. Não vai resolver a sua situação, vai amenizar. Mas se nada for feito com relação à situação, no mês que vem o senhor vai precisar de novo. E se nada for feito, no mês seguinte vai precisar de novo. Então, talvez o problema do senhor hoje pode ser a fome. Mas, na verdade, a fome é um sintoma de um problema maior que precisa ser tratado e acolhido, sim, pelo governo, pelo equipamento público. Mas não é só um problema da falta de uma cesta básica. Agora, o senhor, estando lá, indo até a secretaria, o senhor com certeza será atendido. Se houve alguma falha na conversa, no atendimento com o senhor, que o senhor não conseguiu sequer um agendamento, né? Certo, se o senhor não conseguiu sequer um agendamento, a gente vai atender o senhor procura a secretaria, a gente vai ver o que aconteceu nesse caso e a gente vai estar sanando o problema. Atendimento, dificilmente, né, pode acontecer um caso ou outro, atendimento não tem como não ter acontecido. O que pode ter acontecido é o senhor não ter conseguido o que o senhor foi buscar no momento. Mas, para deixar bem claro aqui para os vereadores, para a população, a Secretaria de Desenvolvimento Social não é uma pasta que distribui cesta básica. Tá? A cesta básica, ela é uma ferramenta, o cartão cesta básica é uma ferramenta de gestão das técnicas que atendem os benefícios eventuais. Então, cada usuário que for lá, independente da sua situação, será atendido, será ouvido e dessa escuta será concedido ou não o benefício eventual se essa pessoa se adequa ao sistema. Então, muitas pessoas que estão reclamando que não estão conseguindo receber a cesta básica, a pessoa tem direito ao acesso ao atendimento. A cesta básica é uma consequência do atendimento. É bom deixar isso bem claro, porque justamente é onde cai muito esse engano, né? Então, tem sido em torno de 45 dias, vereador. E se a demanda continuar muito maior, a tendência é que haja possibilidade de aumento desse período. Hoje, em torno de 45 dias. Mas o vereador, enquanto secretário, também passou por essa situação, né? O vereador, enquanto secretário,
no final do ano de 2021, o vereador não teve cesta básica para entregar. Vereador André Vec, por favor. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, né, comunidade que nos acompanha aqui, em casa também pelas redes sociais. E secretário Leandro, seja muito bem-vindo ao retorno a esta casa, né, onde Vossa Excelência conseguiu dar grande contribuição no tempo que esteve aqui. Secretário, discutiu-se muito aqui sobre questões de população de rua, benefícios eventuais, cesta básica, cartão. A gente sabe que na administração pública como um todo, as demandas elas são ilimitadas e o recurso, né, ele é finito. Então você tem que tomar algumas decisões, priorizar algumas ações. Muitas das políticas do SUAS possuem já critérios pré-estabelecidos e repasses, né, que vêm de outros governos, e outras que o município tem que aportar com recursos próprios. Mas o tema que eu queria tratar aqui não é tão ligado ao que os meus colegas já comentaram, mas sim a questão da habitação, que também é vinculada à pasta do desenvolvimento social. A gente sabe que as últimas políticas mais estruturadas nos tempos de bonanças, né, de repasse de recurso, já estão completando aí cerca de uma década, né? A gente tem aí alguns condomínios, Minha Casa Minha Vida, pelo município, que enfrentam suas dificuldades, né? Uma vez que o governo entregou a habitação, né, a residência para aquelas pessoas e abandonou elas lá, essa é a verdade, ao longo dos anos, né? Então, hoje a gente tem apartamentos invadidos, apartamentos sublocados, a gente tem dívidas de condomínios que passam da casa de R$500 mil, né, e sem recursos para poder fazer a manutenção da própria estrutura do condomínio. Né? Agora, completando 10 anos, parece que a Caixa vai, de uma forma mais efetiva, estar agindo para recuperar esses imóveis que foram utilizados de forma irregular. Mas a minha pergunta é, daqui para frente, né, o senhor já, gestor, há 100 dias, já conseguiu fazer um apanhado geral da pasta e sem dúvida, né, com a equipe que montou, conseguiu elaborar um bom planejamento estratégico, né, para os próximos anos. E a gente sabe que com essa migração cada vez maior, a demanda por habitação ela aumenta. A gente tem a questão aqui, problema de moradia no município, que vai ser muito resolvida e discutida com o plano diretor, de uma forma macro e pensando a médio e longo prazo. Mas a política da habitação que o município desenvolve, eu gostaria de saber o que há de planejado, né, se há alguma previsão de alguma política federal, estadual ou até de recursos próprios, quantas moradias a Secretaria pensa em estar disponibilizando, se a Secretaria vai agir em conjunto com a Caixa agora para a retomada dos imóveis que foram utilizados de forma irregular, né, e também saber, né, de forma atualizada hoje qual é o tamanho da fila de espera, né, de pessoas por moradia aqui no município, que eu sei que é um tema, quando a gente fala de morador de rua, né, muitas vezes as pessoas é porque não têm essa oportunidade, estão na fila, estão esperando, né, eu tenho certeza que a Secretaria tem toda a condição, né, com a sua gestão, de estar pensando e promovendo políticas, né, e projetos e ações para estar disponibilizando e proporcionando habitação para essas pessoas. Obrigado, vereador. Outro tema importantíssimo, né? Mas antes de entrar nele, é só para completar minha fala ali, que eu fui interrompido. Se o usuário chega na Secretaria de Desenvolvimento Social, passa pelo atendimento, pela escuta, e ao final desse atendimento, em vez de receber uma cesta básica, recebe um papel para daqui a 45 dias passar e pegar uma cesta básica, também, né, podemos defender que o atendimento não está sendo efetuado. Mas foi assim que se trabalhou em outubro e novembro do ano passado. Né? Então, muitas vezes, mesmo sem esse aumento, mesmo sem o advento do cartão, muitas vezes também os usuários chegavam na Secretaria de Assistência Social e não conseguiam o benefício para o mesmo dia, que é uma prática que a gente entende que pode acontecer. Né? Então, chegou a ser dado papel, aí, um pedaço de papel para a pessoa receber a cesta básica dali a 40, 45 dias. E não dá para comer papel, né? Papel também não mata a fome de ninguém. Com relação à habitação, de fato, a gente tem pensado em algumas políticas municipais de habitação para a dotação orçamentária de 2023 e 2024,
visto que a gente pegou também a Secretaria em Andamento, viu, vereador, e a gente não tinha nenhuma política municipal ainda em vigência, né? Então a gente tem pensado nisso e buscado alguma coisa. O que a gente sabe é que existem terrenos que poderiam ser aplicados alguns programas de habitação, e a gente quer ver se a gente consegue recurso, né, para que a gente possa viabilizar isso. Existem outras 2 esferas que a gente pode buscar esse recurso. Na esfera estadual, existe um plano chamado SC Mais Moradia, do qual estamos inscritos, mas esse plano ele é concedido por IDH. E como nós temos o segundo IDH do Estado, a gente está no último lote de municípios a serem contemplados. Então, não há previsão da gente receber. Os primeiros 60 municípios já estão sendo contemplados, mas a gente vai entrar ali no último lote de 50, 60 municípios para estar recebendo. Penso que até 2024 a gente consiga ser contemplado por esse programa estadual, que diz na sua carta que a Prefeitura concede o terreno e a infraestrutura, o Estado constrói o imóvel é cedido à Prefeitura, a Prefeitura concede para o usuário por até 20 anos, 10 mais 10, e para que ele possa, fazendo uso dessa residência, né, adquirir uma condição financeira melhor e sair da condição da necessidade do imóvel, abrindo o imóvel para outra família que também precisa. Então, um programa bem legal, mas por enquanto não há previsão da gente ser contemplado. E federal, essas parcerias com a Caixa, e especialmente para esse ano de 2022, a gente tem tentado avançar no diálogo com a Caixa. Estive em Brasília conversando com a gestão da habitação da Caixa, já estive também aqui em Brusque conversando com o pessoal daqui, e tem uma reunião no final desse mês em Florianópolis para tratar com eles, para ver se a gente consegue que a Caixa libere os 64 imóveis que estão nessa condição, que foram abandonados, né, e que a Caixa tomou de volta, mas por uma questão de cobrança deles lá, de ainda resolver essa questão financeira, ainda não liberaram para que a gente possa conceder a outras famílias. Nós temos quase 4.000 famílias já cadastradas no nosso programa de habitação, e à medida que a gente tiver condições de ir fornecendo os imóveis, a gente vai chamando essas famílias para receberem. Então, de prático, nós temos federal, a parceria com a Caixa, estamos buscando viabilizar alguma coisa para esse ano, estadual, SC Mais Moradia, provavelmente para 2024, e a partir de 2023, viabilizar alguma maneira da gente fazer algo no âmbito municipal, na área da habitação, que é muito importante. Quando a gente tira alguém do aluguel, a gente está dando dignidade para essa pessoa. Vereador Davis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o nosso secretário Leandro, comparecido nessa terça-feira aqui na Câmara de Vereadores, seja bem-vindo. Nesse 12 de julho, aniversário inclusive do nosso querido vereador Rick Zanata, então numa data festiva também para nós todos os vereadores, e festiva também comemorando aí praticamente 100 dias da sua gestão à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Cumprimentar também servidores da Secretaria que se encontram aqui nesse momento, especialmente a Fábio Demétrio, que é a gestora ali da parte técnica tão bem capacitada, que comanda também essa equipe e na nossa gestão também nos ajudou muito. É sempre um desafio, e eu quero desejar aqui parabéns ao secretário Leandro, e o aprender e aprender ele acontece todos os dias, trocando ideia com a equipe gestora, com os técnicos, os próprios usuários que trazem essas demandas e de forma legal e conforme a legislação, resoluções que tem dentro da secretaria, esses usuários vão sendo atendidos. Então, são desafios que eu entendo que o secretário Leandro está no caminho, está ali buscando, está resolvendo, e as coisas vêm a cada dia acontecendo de forma renovada. A inclusão até vamos falar aqui do cartão, ao invés da cesta básica, um grande avanço, que eu até dou os parabéns aí, a aplicação desse tipo de dispositivo, naturalmente que ele também desperta nas pessoas a maior procura, que você veja bem sair as pessoas aí lá da sua residência, normalmente nos bairros mais distantes aqui do centro, vim buscar uma cesta básica pesada, carrega de novo lá, isso inibia muitas pessoas de procurar esse serviço.
Com o advento do cartão, isso provocou nas pessoas a maior procura. Você chega ali, pega um cartão, você sai da prefeitura sem ser identificado também. Antes as pessoas eram identificadas com aquela cesta básica, né, nos braços, ou lá saindo do CREAS ou do CRAS. Então isso também mobilizou, dar mais coragem, né, para essas pessoas buscarem esse benefício, e tem aumentado, né? Sugestão que a gente deixa aqui, eu não estou com os números, né, dos atendimentos. Na época, eu e mais a equipe técnica, a gente analisava como é que estava a demanda, né, das cestas emergenciais, que é aquela que era atendida no momento que a pessoa chegava, no CRAS, no CREAS ou na assistência, ou aquelas periódicas que era dada a cada 30, 60, 90 dias, né? De repente, uma análise desses números, secretário, para ver se diminui um pouco o periódico e trabalha um pouco mais no atual, no emergente, naquele momento, né? Né, para ver se consegue fazer um equilíbrio, mas está em boas mãos. O secretário está muito bem assessorado pela equipe técnica, e sei disso porque fiquei lá 18 meses, aprendi muito, né? Então, seriam algumas das sugestões. E deixar aqui um pedido ao secretário, além dos parabéns que eu já dei, né, para motivá-lo a continuar nessa pegada. Assistência social é uma secretaria de um valor muito intenso para as pessoas, para o município. A abrangência dela é gigante, né? Ela atende todas as categorias, desde o mais humilde, como a pessoa mais idosa que precisa de uma diversão, haja vista tanto que ela já fez por esse município. Mas ainda há pouco estava aqui, acompanhando pela internet, o pessoal do Lar Sagrada Família voltou a me contactar. A Sagrada Família faz um trabalho fantástico, né, com crianças até 12 anos que são acolhidas de forma temporária. É uma ferramenta essencial para o poder público, né, porque naquele momento das crianças serem afastadas momentaneamente precisam do acolhimento. E o Lar Sagrada Família é uma instituição nota 1000, né, no atendimento, mas precisa de recursos, né? Então, semana passada, o secretário me atendeu via telefone, isso eu confirmo agora. E hoje me ligaram de novo, me pedindo para lembrar novamente do pagamento do Lar Sagrada Família lá. Na época, inclusive, eu cobrava muito do nosso financeiro, que era o Vitor, né, da assistência social. Hoje ele está na saúde, é vereador, inclusive, também em Botuverá. E sempre quando tinha recursos vinculados da alta complexidade, eu dizia para ele segurar esse recurso, que automaticamente eu já ia empenhar para o Sagrada Família. Mas, enfim, cada secretário tem o seu modus operandi dentro da legalidade. Parabéns a você, a toda a equipe, a FAB, toda a equipe lá da assistência, e sempre estarei à disposição. Bom trabalho. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Nós estamos chegando em 1h30 e a gente sabe que vai interromper 1h30 e tem que passar para a ordem do dia. Só para o nosso secretário fazer as despedidas em 1 minuto. Secretário, então, se puder, até para concluir, a gente fica à vontade. Então, eu vou deixar a resposta então de lado, viu, vereador? Só dizer que a gente já mudou realmente a prática ali com relação a essa dica que o vereador deu. Já adotamos essa prática, já tiramos o contínuo e estamos atendendo mês a mês para poder pulverizar e, se não puder atender a pessoa seguidamente, pelo menos atender um maior número de famílias, né? Agradecer aqui a oportunidade dada pela Câmara, pelo presidente Simas, e, óbvio, me colocar à disposição para vir tantas e quantas vezes forem necessárias. O gabinete está aberto, portas escancaradas para vocês, e convido a todos, vereador Josimar, quiser percorrer, com certeza, vamos abraçadinho. Vamos abraçadinho lá. Percorrer os equipamentos, né, conhecer as nossas políticas, andar e ver como as coisas estão funcionando, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, e com essa compreensão vocês vão poder, com certeza, atender muito melhor a população que elegeu vocês. Muito obrigado, presidente, obrigado, vereadores, obrigado a todos. Obrigado, Leandro. Nós, eu acho que não temos nem como suspender a